Omniscient Readers Vielpuin. Volume 1. Capítulo 7. O protagonista, 2. Antes de começarmos, inscreva-se no canal e deixe o seu like. Isso ajuda esta história a chegar a mais ouvintes. Agora, vamos ao capítulo. A seleção de patrocínio acabou. Eu respirei fundo, enquanto assistia as mensagens flutuando no ar. Algumas constelações foram muito afetadas por sua escolha. Sim, estava começando agora. A constelação Dragão Abissal da Chama Preta se ofendeu muito com sua escolha. As constelações pertencentes à Nuvem Preta se abalaram com a raiva do Dragão Abissal da Chama Preta. Você não será patrocinado por nenhuma das constelações da Nuvem Preta por um certo tempo. Não fiquei surpreso, pois era uma mensagem esperada. Fez com que todos os membros do grupo se afastassem, apenas porque ele foi rejeitado. Parecia que ele era o patrocinador de Kinnan von da Novel. Como esperado da encarnação dessa constelação. A constelação juíza como demônio do fogo se desapontou com você. Ela monitorará persistentemente sua justiça no futuro. No caso da Arcanjo Uriel, foi apenas uma decepção. Em primeiro lugar, as constelações do bem absoluto raramente odiavam alguém, a menos que se cometesse uma grande injustiça. A constelação Conspirador Reservado se interessou pela sua escolha. 200 moedas foram patrocinadas. O caso do Conspirador Reservado foi inesperado. Dadas as características do nome, talvez valorizasse minha cautela. A constelação Prisioneiro da Faixa Dourada se interessou pela sua escolha. E o grande sábio em igualdade com o céu. Fiquei preocupado. Eu fiz a escolha certa? Eu não sabia. Talvez eu tivesse perdido uma oportunidade enorme bem na minha frente. Você não selecionou nenhum patrocinador. Mas escolher uma certa constelação significava ser limitado por essa possibilidade. O contrato de patrocínio nunca era um acordo justo. Eu ia sobreviver, mas eu não sobreviveria sendo um brinquedo deles. E se minhas expectativas estivessem certas, tinha uma maneira de ficar mais forte sem uma constelação. Talvez fosse uma maneira de se tornar mais forte do que a encarnação do patrocinador mais forte. Haha, é verdade. Alguém teve mesmo uma escolha interessante? Bem, de qualquer forma, terá outra chance no futuro. Os olhos de lua crescente do Dokaebi me encararam por um momento. Por agora, todos terminaram a seleção. Descansem aqui por um momento. Eu tenho que preparar o próximo cenário. Vejo vocês em 10 minutos. Depois que a seleção de patrocínio acabou, o Dokaebi desapareceu. Ele nos disse para descansar, mas esses 10 minutos eram realmente cruciais. Em 10 minutos, precisarei resolver essa situação e me preparar para os cenários seguintes. Eu tentei me lembrar das minhas habilidades. Lista de personagens e ponto de vista do leitor onisciente. Eu não sabia o uso preciso ainda, mas tinha uma noção geral dessas habilidades. Vai funcionar de alguma forma. Vamos todos nos reunir. Os sobreviventes se reuniram com minhas palavras. O primeiro a estender a mão foi Lee Yunsun. Olá, eu sou Lee Yunsun. Kim Dokja. Prazer. Mesmo que eu ache que essa palavra não seja adequada para a situação. Como eu disse antes, sou um soldado. Bem, eu diria que era um soldado. Você consegue entrar em contato com a sua unidade? Não. O aperto de mão foi forte. Como esperado do tanque que apareceu nos primeiros estágios de maneiras de sobreviver. Ah, Dokja. Sim? Eu queria te agradecer. Se não fosse por você, estaríamos todos mortos. Não, esse não é o caso. Mesmo se eu tivesse sobrevivido, não teria sido capaz de manter minha humanidade. Muito obrigado. E
Estou envergonhado. Lee Yun-sun se inclinou para mim em reverência. Fiquei um pouco em dúvida do que dizer. Ele estava certo, Lee Yun-sun sobreviveria mesmo se eu não fizesse nada. Então, alguém agarrou meu ombro. Haha, nosso empregado fez algo grande. Dokja, você sabe meu nome? Eu podia dizer quem era sem olhar para trás. Eu tirei a mão do meu ombro e disse. Eu sei, Amyungor. Amyungor? Você não devia me chamar de chefe do departamento? Amyugogo ainda estava tentando usar sua posição nessa situação. Ele era mesmo o rei autoritário da Microsoft. Aqui não é a empresa. Olhe para isso. Você está planejando não trabalhar agora? Onde você aprendeu etiqueta básica? Depois que vi o rosto zangado de Amyungor, percebi mais uma vez que, o mundo que eu conhecia, acabou. O homem na minha frente era um predador do mundo antes do cenário começar. E eu era apenas uma presa. Era desse jeito. Não importem como eu penso sobre isso, suas ações foram demais, né? Devia ter me avisado que estava com os insetos. Por que jogou daquele jeito? Dokja, você tem que ser bom comigo. Quanto tempo acha que tem seu contrato? De repente, isso virou um absurdo. No mundo em que vivi, eu era muito fraco. Amyungor. Cale-se. O quê? Você ainda não entendeu a situação? Você não foi atingido por aquele desgraçado mais cedo? Microsoft? Você acha que a empresa ainda existe com o fim do mundo? O rosto de Amyungor ficou pálido e abatido. Eu virei meus olhos para as outras pessoas. Como eu já estava dizendo isso, eu deveria enfatizar mais. Amyungor não é o único problema. Pessoal, precisam acordar. Como o Dokaebi disse, isso não é uma piada. Eu acho que vocês devem ter percebido a situação. Habilidades exclusivas na janela de atributos. Uma interface de jogos. Existe alguém que ainda não percebeu os fatos? De fato, ninguém levantou a mão. Era fácil para a Coreia do Sul se adaptar. Devido à alta cultura de jogos, não tinha uma única pessoa que não jogou um jogo de RPG. Mesmo que não tivesse jogado, teria lido alguma novel de fantasia alguma vez. Lee Yun-sun suspirou. É como uma novel que eu estava lendo enquanto estava de plantão, mas ainda não consigo acreditar nisso. Não é mesmo um sonho? É a realidade. Minha resposta séria fez os olhos de Lee Yun-sun tremerem um pouco. O personagem Lee Yun-sun sente uma leve confiança em você. Seu entendimento do personagem Lee Yun-sun aumentou. Lee Yun-sun assentiu. É bom que você esteja certo. Então, o que vamos fazer agora? Dokja, você tem alguma opinião? Nós temos que ir. Eu respondi sem hesitação. Ir? Ficou maluco? Dokja, eu não acho que... Desta vez, Yoo-sanga se juntou a ele. Parecia que todos ainda não acordaram. Então, por quanto tempo vamos ficar aqui? Na verdade, meu argumento não fazia muito sentido. Do lado de fora, era o paraíso dos monstros. Mas eu sei que temos que sair daqui agora. Vocês já pensaram em seus pais? Acham que seus pais estão seguros nesta bagunça? Deu como linha não disponível já faz algum tempo. Não, o WhatsApp. Yoo-sanga gritou com desespero. De fato, o confucionismo ainda era forte na Coreia do Sul. Até mesmo as expressões de Lee Yun-sun e Amyungor se escureceram com a palavra paz. Eu segurei o ombro de Lee Ji-leon, cuja cabeça estava curvada. A primeira pessoa a se levantar foi Yoo-sanga. Vamos. Vou sair. Não. Você não ouviu o que essa coisa disse?
Disse para descansar aqui. Se sairmos, nossas cabeças podem explodir. Vamos fazer uma votação, a maioria ganha. Yu Sanga levantou a mão primeiro, seguida por mim e Li Jilion. Mas parou aí. Eu tenho que ir para minha base, mas parece perigoso andar nessa situação. Tem o aviso também. Merda, vão só vocês. Não vou. Não vou sair. Eu não ligava para Myungor, mas o problema era Lee Yun-sun. Eu tinha que levar Lee Yun-sun comigo não importa o que. Kuon. A chapa grossa de ferro fez um som alto. A porta de ferro do vagão 3707 ficou levemente amassada. O grito de Myungor foi ignorado quando a porta de ferro fez um som ensurdecedor de novo. Alguém estava tentando arrombar a porta. Esta era uma situação inesperada, então eu tinha que pensar. Era o próximo cenário? Não. O Dokaebi ainda não voltou. Então, meu cérebro pensou rapidamente. Pequenos fios se levantaram e senti um arrepio fraco. Aquele cara. Oh, o quê? Vamos todos impedir. Myungor gritou e se dirigiu para a porta. Lee Yun-sun também se aproximou, mas eu o impedi. Você não pode parar isso. Temos de ir. Eu olhei para a porta de ferro com olhos intensos. Hã? Mas... se não formos agora? O único sobrevivente do vagão 3707. Eu estava bem ciente de quem estava atrás da porta de ferro. Nós vamos morrer antes de chegar no próximo cenário. Sim, aquele cara estava finalmente vindo. O protagonista verdadeiro dessa história.